Olá a todos, espero que estejam bem, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar sobre se a hiperlordose lombar pode ou não causar dores nas costas. Mas antes de irmos ao vídeo, deixe o seu gosto, subscreva o canal porque me ajuda muito a mostrar isto a mais pessoas. Ora, para quem não sabe, a hiperlordose é o excesso de curvatura na zona lombar, se estivermos a falar da zona lombar, ou da zona cervical aqui no pescoço, se estivermos a falar dessa zona. Mas este é já um ponto onde as coisas podem começar a não correr tão bem, porque definir hiperlordose é a partir do princípio que existe uma lordose normal. E uma lordose normal, pelo que nós sabemos, não existe. Há pessoas que têm mais, há pessoas que têm menos curvatura na zona lombar. Portanto, o que é normal para a generalidade das pessoas não significa muito. Significa apenas que estamos na média ou não estamos na média. E se pensarmos um bocadinho, todos nós estamos dentro da média em algumas coisas e fora da média noutras. Eu sou português e a maior parte dos portugueses não são loiros e não têm olhos verdes. Da mesma forma, eu posso não estar na média relativamente ao tamanho da curvatura das minhas costas e isso não quer dizer nada relativamente a se vou ter mais dores nas costas ou se pelo menos tenho mais predisposição para ter dores nas costas ou para ter menos mobilidade ou para ter mais mobilidade. Isso interessa muito pouco. Tem a ver com a nossa genética e a forma como as articulações da coluna, neste caso as vértebras da coluna, se articulam umas com as outras. Para este tema eu fiz uma pesquisa muito completa, então hoje vamos falar sobre se existe alguma relação entre hiperlordose e dor, ou seja, se isto é uma causa para ter dor. Posso já dizer que não, mas vamos já mais à frente falar sobre isso. Quais são os fatores de risco reais para ter dores nas costas, que nenhum deles é hiperlordose. Também vamos falar sobre os fatores que influenciam esta curvatura, se existem diferenças entre os géneros e se existem diferenças entre etnias e idades. Ora bem, então, relação entre curvatura e dor. Será que a hiperlordose é uma das causas para ter dor? Como eu já vos disse, não. Portanto, os estudos não comprovam que existe esta relação. Aparentemente, ter mais ou menos curvatura não parece ter grande impacto naquilo que é a predisposição para ter dores nas costas. Portanto, se alguém lhe disse que esse excesso de curvatura que tem nas costas pode ser a causa das suas dores, não. Não só os estudos não comprovam isto, como também nos dizem quais são os fatores de risco para ter dores nas costas. E são eles, por exemplo, a diminuição da curvatura, ou seja, quando nós temos uma redução da curvatura lombar, isso pode ser um indicador de que temos falta de mobilidade da lombar. Pode ser isso, mas também pode não ser. Pode ser que a sua genética o predisponha ou a predisponha a ter uma curvatura menor daquilo que é a média. E como já falámos, a média é só a maior parte das pessoas tem uma determinada curvatura, tal como a maior parte das pessoas tem o cabelo preto ou tem olhos escuros. Agora, o facto das pessoas que tinham mais dores terem tendencialmente menos curvatura leva-nos a duas perguntas. A primeira é, será que tinham menos curvatura porque tinham dores ou tinham dores porque tinham menos curvatura? E a segunda é que outros fatores para além da dor estão ou estavam a contribuir para a redução da curvatura lombar. Isto porque nós sabemos que há vários fatores que influenciam a nossa posição e a dor é apenas um deles. Para além da diminuição de curvatura, que pode também ser um sinal de falta de mobilidade, como já falei, existem estes outros dois fatores, nomeadamente a mobilidade e a flexibilidade, e os estudos indicam que, por exemplo, um dos fatores de predisposição para ter dores nas costas é a falta de inclinação lateral. E, portanto, pessoas com mais dores nas costas tinham menos inclinação lateral. Resta saber se tinham menos inclinação lateral porque tinham dores ou tinham dores porque tinham menos inclinação lateral. Para além disso, estas pessoas com mais dores nas costas tinham também falta de flexibilidade nos isquiotibiais, que são os músculos que estão atrás da coxa. E esta falta de flexibilidade pode também provocar uma diminuição da curvatura lombar, isto porque faz um tilt, nomeadamente uma báscula posterior da nossa bacia, e faz com que fiquemos mais arredondados, entre aspas, na coluna. E o terceiro fator de risco é a redução da propriocepção, e a propriocepção é a capacidade que nós temos de reconhecer como é que o nosso corpo está no espaço. E, portanto, quando temos dores nas costas, esta propriocepção fica afetada. Resta saber, mais uma vez, se é uma causa
ou se é uma consequência das dores nas costas. Agora, quais são os fatores que influenciam a sua curvatura na coluna? Bom, existem vários e, portanto, é difícil nós assumirmos que existe um padrão para toda a gente. Existem fatores como, por exemplo, a idade, o género, o índice de massa corporal, a etnia e até o próprio desporto que faz. E por isso é muito mais útil determinar qual é o grau de curvatura lombar ideal para cada pessoa, tendo em conta todos estes fatores. Os estudos também concluem que é importante ter em conta outros fatores mais individuais, nomeadamente, por exemplo, o peso, nomeadamente a atividade física diária, a força muscular e, eventualmente, também a flexibilidade da coluna e das costas. Ora bem, diferenças entre géneros relativamente à curvatura lombar. Aparentemente, mulheres jovens têm maiores curvaturas relativamente a homens jovens, e isto pode ser pelo facto de que as mulheres têm 3 curvaturas lombares que são em cunha relativamente aos homens que só têm 2. Um estudo de 2004 confirmou isto quando comparou homens e mulheres e percebeu que as mulheres têm mais 13 graus de curvatura lombar do que os homens em média. Ora, e o que é que acontece à sua curvatura lombar com a idade? Ora, nós sabemos que a curvatura lombar com a idade tende a diminuir, embora isto possa ocorrer em períodos diferentes relativamente a, por exemplo, homens e mulheres. Isto pode ver-se a, por exemplo, perdermos mobilidade e também perdemos força e flexibilidade. E tal como estes 3 fatores são fatores de risco para ter dores nas costas, podem também, eventualmente, ser fatores de risco para termos uma redução da curvatura lombar. Agora, até que ponto é que isto é importante termos mais ou menos curvatura? A mim, pessoalmente, o que eu acho importante, e já vamos falar disso, é ter outras características, como por exemplo a força, a mobilidade e a flexibilidade. Ora bem, e por último, diferenças entre etnias. Esta parte pode ser um bocadinho mais polémica, mas não existem diferenças, ou não deveriam existir diferenças do ponto de vista social, mas biologicamente podem existir e existem com certeza algumas diferenças relativamente a diferentes etnias. Uma delas é, por exemplo, um estudo de 1989, já bastante antigo, diz que, apesar de termos a percepção de que as mulheres negras têm uma maior curvatura lombar, na verdade têm, em média, os glúteos mais desenvolvidos, que são os músculos das nádegas, e isso dá a impressão de que a curvatura lombar é maior. No entanto, outro estudo de 2018 concluiu que de facto há diferenças entre a curvatura lombar de diferentes etnias, nomeadamente de asiáticos, caucasianos, negros, não só a nível da lordose lombar, mas também a nível da inclinação da pelvis, a chamada báscula da pelvis. Mas outro estudo de 2020 vai no sentido oposto e conclui que não há diferenças significativas do ângulo da curvatura lombar entre negros, hispânicos e caucasianos. E com estas contradições todas nos estudos científicos, já vamos às conclusões. O que podemos concluir para já é que, de facto, não existe relação causa e efeito entre a curvatura que tem na zona lombar e dores nas costas. E apesar da curvatura lombar poder ser um fator de risco para ter dores nas costas, nomeadamente a redução dessa curvatura, eu pessoalmente acredito que se tiver uma boa mobilidade, uma boa flexibilidade e uma boa força muscular, previne talvez 90 a 95% das crises e das dores nas costas que poderia ter se não tivesse estas características bem trabalhadas. E portanto, no fundo, o que eu estou a dizer com isto, em suma, é que a posição base da sua coluna não é assim tão importante, o que interessa é se ela é fisicamente saudável. Depois, os principais fatores de risco, lá está, são a falta de mobilidade a nível da lombar, falta de inclinação lateral, falta de flexibilidade, falta de curvatura lombar e eu atrevo-me a acrescentar, se tiver fraqueza muscular, o problema pode muito bem agravar. Depois, há de facto vários fatores que influenciam a curvatura da sua coluna e por isso não faz muito sentido nós estarmos a tentar estabelecer uma métrica geral para toda a gente, uma receita para tudo, e faz sentido olhar individualmente para cada pessoa para entender as características individuais dela e não só isso, o estilo de vida também. Para terminar, de uma forma geral, as mulheres tendem a ter maior curvatura lombar do que os homens. Existe de facto uma redução da curvatura lombar com a idade e portanto isso não deve ser uma preocupação relativamente a ter mais ou menos dores nas costas e de facto não conseguimos perceber, por fim, se a etnia tem alguma influência na curvatura que tem a nível lombar. E pronto, foi este o vídeo, espero que tenham gostado, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal porque me ajuda muito a crescer e a fazer chegar esta mensagem a mais pessoas. Quanto a nós, da minha parte, é tudo, fiquem bem, um grande abraço e até ao próximo vídeo.